E agora voamos mais alto ainda, até às estrelas, com o Miguel Gonçalves, coordenador da Cidade Planetária. Bom dia, Miguel. Vamos então Daniel. fazer essas viagens interestelares que nos traz sempre ao domingo de manhã. E por falar em estrelas, vais começar precisamente por aí, porque há aí novas descobertas que põem em causa até aquilo que se sabe sobre as estrelas, não é? Sim, ou pelo menos dão algumas saudáveis dores de cabeças para os astrónomos, porque os astrónomos pensavam que, enfim, já teríamos algum conhecimento sobre a evolução das estrelas, como é que as estrelas amadurecem, como é que é mais ou menos o interior das estrelas, e eis então que aparecem nesta semana 2 estudos que nos dizem que se calhar vamos ter que pensar um bocadinho melhor precisamente sobre essas temáticas. Vamos ao primeiro estudo, que nos diz mais ou menos o seguinte: nós já sabíamos que as estrelas têm campos magnéticos poderosíssimos no seu exterior, que se estendem ao longo dos seus sistemas planetários. Nós sabemos isso muito bem na nossa estrela, precisamente o Sol. Sabemos que esse campo magnético interage também com os próprios ventos das próprias estrelas, mas os astrónomos sempre descartaram nos seus modelos, que explicam a evolução das estrelas e o funcionamento interno das estrelas, descartaram sempre a hipótese de haver campos magnéticos ali no interior, mesmo no interior das estrelas. E se houvesse, estaria muito, muito escondido lá no interior, lá muito perto do núcleo, e se calhar era absolutamente desprezável para os cálculos sobre a evolução das estrelas. Portanto, esta era uma ideia feita na comunidade astronómica sobre a evolução das estrelas. Bom, eis então que aparece um estudo amplo, recolheu dados em gigantes vermelhas. Gigantes vermelhas é uma fase da vida das estrelas, nomeadamente a nossa estrela ao Sol, que daqui a vários milhares de milhões de anos o nosso Sol vai chegar lá a essa fase gigante vermelha. O nosso Sol vai crescer até ocupar a órbita perto de Júpiter. Essa é a fase gigante vermelha. E então este estudo avaliou precisamente estrelas mais ou menos com essa idade, mais ou menos com essas características das gigantes vermelhas. E é um estudo com várias estrelas, portanto temos um grande leque, digamos assim, de análise. E o que é que eles descobriram? Bom, eles analisaram os sons que conseguimos detectar no interior das estrelas, uma técnica chamada astrosismologia. Nós temos uma espécie de um sino dentro das estrelas, um badalar de ondas acústicas, quase como se fosse precisamente um sismo, e a análise dessas ondas permite-nos conhecer um bocadinho melhor do seu interior. E então este estudo reparou que em cerca de 60% das estrelas analisadas faltavam frequências. É como tu teres uma sonata, digamos assim, e tu percebes que há ali notas que falham. E qual é a explicação que melhor consegue adequar-se precisamente a essa falha dessas frequências? Bom, é muito provavelmente a existência de campos magnéticos fortíssimos no interior destas estrelas. Quão fortes? Olha, cerca de 10 milhões de vezes superior ao campo magnético da Terra. Ora, se por um lado isto obriga os astrónomos a pensarem melhor em todas as estrelas, por outro lado pode explicar também de uma maneira mais interessante a própria evolução de estrelas como o nosso próprio Sol. Nós sabemos que há um ciclo magnético, digamos, no nosso Sol, cerca de 22 anos, que ainda não conhecemos totalmente, não conseguimos explicar totalmente, e se calhar a eventual existência ou a formação ou o início do crescimento, digamos assim, de um campo magnético no núcleo destas estrelas, no interior destas estrelas, pode explicar a maior, até mesmo a própria rotação das estrelas. E é engraçado eu falar precisamente em rotação, porque o outro estudo que foi apresentado esta semana diz-nos algo muito interessante. Como é que os astrónomos hoje em dia tentam estudar, determinar a idade das estrelas? Olha, é através da rotação. Porque nós sabemos mais ou menos que, à medida que a estrela vai envelhecendo, a sua rotação é cada vez mais lenta. Porquê? Precisamente na interação entre o campo magnético exterior das estrelas e o vento estelar. O campo magnético atua como uma espécie de um travão ao longo da vida das estrelas e, portanto, vai mudando, vai desacelerando a rotação das estrelas. Portanto, quando os astrónomos olham para uma estrela, sabem mais ou menos a sua massa, conhecem um bocadinho mais a sua estrela, conseguem medir, digamos, a rotação das estrelas, conseguem ter uma ideia mais ou menos precisa da sua idade. Pois bem, este estudo agora diz-nos uma outra coisa interessante. Diz-nos que nós, se calhar, vamos ter que recalibrar precisamente esta medição da rotação das estrelas. Porque o que eles descobriram foi que, não, estrelas de meia idade, ou mais velhas do que o Sol, se calhar não desaceleram tanto como isso. Dito de outra maneira, nós pensávamos que as estrelas iam gozar a sua reforma muito mais tranquilamente, iam rodar mais devagar, devido à ação do campo magnético, mas não. Este estudo diz-nos que, não, estas estrelas vão continuar a rodar, sim, de uma maneira mais lenta, mas não tão lenta como aquilo que nós pensávamos. Dito de outra maneira,
Nós, quando os astrónomos utilizam esta técnica chamada girocronologia para determinar a idade das estrelas, se calhar isto pode ser um método útil para determinar a idade de estrelas, a idade do Sol ou mais jovens do que o Sol, mas atenção, quando olhamos para estrelas mais velhas do que o Sol, vamos ter que recalibrar precisamente esta nossa maneira como entendemos a relação entre a rotação das estrelas e a sua própria idade. Muito bem, aí estão novos dados para estudar as estrelas. E agora, vida extraterrestre? Também é uma proposta para falar. Que tipo de vida extraterrestre? Isso é sempre um desafio, não é? É sempre tão interessante quando falamos sobre questões extraterrestres, porque é mais um estudo que apareceu. Eu confesso-te que é um estudo que tem ciência, como é óbvio, mas tem também muito de especulação. Mas é especulação interessante e também, porque não, especulação científica. Aquilo que nós estamos a ver nestas imagens são as autênticas metrópoles estelares que encontramos nas galáxias. Geralmente mais próximo do núcleo das galáxias, nós conhecemos cerca de 1500 zonas deste tipo, são os chamados enxames globulares. Isto são autênticas esferas com mais ou menos 100 anos-luz de diâmetro e que conseguem juntar ali naquela esfera cerca de, imagina, 1 milhão de estrelas, milhares de estrelas, 1 milhão de estrelas. E quando os astrónomos pensam sobre a eventual existência de civilizações extraterrestres, olharam sempre com grande desconfiança para estes enxames globulares. Porquê? A qualidade de vida, se calhar, ali não é grande coisa. Pensavam eles. Porque estamos a falar de estrelas que estão todas muito juntas, se calhar têm forças gravíticas que podem afetar claramente a gravidade de planetas que possam ou não existir à volta destas estrelas. Além disso, tem um outro problema, é que quem frequenta, ou melhor, quem está presente nestes enxames globulares são estrelas velhas. Estrelas velhas são constituídas sobretudo por materiais mais leves. Ora, nós conhecemos que a vida aqui na Terra, nos planetas rochosos, nomeadamente da Terra, nosso planeta, nós precisamos de elementos como o carbono, o ferro, o magnésio, a sílica, coisas que não estão muito presentes nos enxames globulares, porque as estrelas mais velhas não têm este tipo de constituições, têm elementos muito mais leves. E, portanto, quando os astrónomos olham para os enxames, dizem que ali dificilmente encontraremos vida. Mas este estudo, apresentado por duas astrónomas, uma americana e outra indiana, diz que não, se calhar é precisamente ali que nós devemos olhar. Porquê? Porque, apesar de estas estrelas terem elementos mais leves, o que é certo é que nós já encontramos planetas extrasolares à volta de planetas mais ou menos com estas formas químicas, digamos assim. E, por outro lado, a distância entre as estrelas. Isso também pode não ser um problema, porque a maior parte destas estrelas são anãs vermelhas. Sendo anãs estrelas mais pequeninas, os planetas estão muito mais próximos, as zonas de habitabilidade estão muito mais próximas das estrelas do que, por exemplo, em estrelas de maiores dimensões. E, portanto, não são tão afetadas pela gravidade das estrelas que estão à sua volta. Além disso, se estão mais próximas, se calhar a comunicação entre as estrelas e a capacidade até mesmo de enviar sondas, naves, imaginemos, entre as estrelas, também é capaz de ser muito mais curto. Portanto, se calhar, devemos olhar precisamente para os enxames estelares como um local de, se calhar, civilizações extraterrestres a existir, é capaz de ser um bom sítio. Muito bem, vamos continuar a olhar para esses locais dos cientistas também. Para terminar, Miguel, a impressão 3D no espaço começa já a dar uns passos. Nós já desconfiamos que vai revolucionar aqui na Terra, então se calhar no espaço também segue pelo mesmo caminho. A imagem que nós vamos ver, o vídeo que nós vamos ver, é um protótipo de um motor, de um foguetão da NASA. E o que é absolutamente notável é que, em primeiro lugar, este ensaio correu muitíssimo bem, que nós estamos a ver. E, em segundo lugar, este motor de propulsão, no foguetão, é constituído em cerca de 75% dos seus componentes por impressoras 3 dimensões, impressoras 3D. Há estudos que indicam que, futuramente, quando nós começarmos a utilizar impressoras 3D de maneira muito mais séria na construção das nossas naves, dos nossos foguetões para o espaço, nós podemos ter algo como o tempo de construção pode ser de 1 ano para cerca de 4 meses e os custos de produção pode ser cerca de 75%. Portanto, é mais uma daquelas provas que nós vivemos numa época extraordinária e que nós temos de estar atento a este tipo de revoluções que também podem facilitar muito a ida ao espaço. Muito bem. Miguel, obrigado pelas tuas sugestões aqui sobre o mundo estelar e planetário. E avançamos agora.